A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Neste sábado de hoje, vamos gravar mais um vídeo para o canal. Um assunto de questionamento, irmãos. Voltando à tona, por que o batismo não salva? Este é um tema, que é defendido dentro da congregação cristã no Brasil. A igreja que pertenço aí há mais de 42 anos, mas quando nós vamos para a Escritura, esse conceito de salvação pelo batismo é todo desconstruído, porque esta expressão que batismo salva, irmão, isso é uma prática que foi trazido da Igreja Católica. A Igreja Católica. Nem os apóstolos, nem as igrejas cristãs, nenhuma igreja cristã defende que a salvação é pelo batismo. Por quê? Porque não está escrito. Vejamos aqui o que diz. Primeiro, vamos ler o texto de Marcos, O texto de Marcos, 16 e 15 e 16. Vamos ver o que a Escritura Sagrada diz. É o próprio Cristo falando, irmão? É o próprio Cristo falando. Vamos começar do 15 e vamos até ao 18. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem de Cristo, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Vejamos bem que tem duas expressões de fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, a ênfase da salvação aqui não está no batismo, mas está na fé. Na fé. Porque a fé, ela é a causa instrumental da salvação. Através dela que fazemos uma conexão, uma ponte com Cristo, com o seu sacrifício, e aí neles somos salvos. Quer dizer, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, automaticamente, quando a pessoa crê, ela automaticamente vai se batizar. Por quê? Porque o batismo é o testemunho de que a pessoa creu. O batismo é só para aquele que crê, para aquele que se arrependeu. Então a salvação
ela acontece antes. O batismo, que ali é um sepultamento nas águas, ali é simbólico, ali vai simbolizar, né? É uma figura do que a pessoa creu em Cristo, creu no seu sacrifício, foi emergido no seu sacrifício, como a obra da salvação. É uma parte que acontece no atemporal de Deus, que está fora dos olhos humanos. Então, quando a pessoa batiza, ele está dando testemunho de que ele creu anteriormente ao batismo, que ele creu. Então, a salvação é unicamente pela fé. Paulo, lá em Atos, capítulo 16, quando foi preso lá em Filipos, o carcereiro de Filipe, quando eles oravam e cantavam o hino, o Senhor mandou um terremoto na prisão, que ele abriu as portas da prisão e o carcereiro pulou nos pés dele, todo trêmulo. Falou: o que devemos fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor. Aí eles creram e aí depois foram batizados como um testemunho da sua fé. Mas que a salvação não aconteceu no batismo, aconteceu na hora que a pessoa crê. Então, deixa eu mostrar aqui outro texto do próprio Cristo, enfatizando aqui a salvação sem o batismo. Porque a Bíblia, a gente não pode pegar um versículo e fazer dele uma doutrina. Não, nós temos que analisar nos textos gerais das Sagradas Escrituras como é que a salvação acontece. E vamos ver João, capítulo 3, verso 36. 36, vamos ver como é que diz aqui a palavra. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja aqui os dois termos de fé. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas o que se mantém rebelde, o que não crê, não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja bem, João 3,36. Aqui tem os dois termos da salvação sem o batismo. Sem o batismo. Agora vejamos outro texto aqui. Coríntios. Irmão, tem mais de 100 textos que enfatiza a salvação sem o batismo. Mas vamos a outro texto aqui. Coríntios, capítulo 15. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos, a vós, o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no quais ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se o retiverdes. Palavra tal como vou-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então,
aqui outro texto se referindo à pregação da salvação pelo Evangelho, sem o batismo. Agora, vamos a outro texto aqui, 1 Pedro 1, 22 e 23. Vamos ver o que a Escritura Sagrada, o que ela deixa claro para nós aqui, como que essa salvação acontece em Cristo Jesus. Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23. É 2 Pedro 1 e 20. 2 Pedro, vamos ver aqui a Escritura Sagrada, como é que o apóstolo Pedro deixou para nós aqui escrito, aonde que Deus fala. Deixa eu ver aqui. Primeiro, 2 Pedro. Bora ver aqui. Como é que a Escritura ela enfatiza para nós a obra da salvação. Vamos ver aqui. Pedro, capítulo 1, verso 23. Que ela enfatiza para nós aqui, né, a obra da salvação. Como a salvação acontece através da palavra de Deus. Vamos ver. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao 24. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros, pois foste regenerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, fomos regenerados pela palavra. Quando Deus manda a palavra, então está escrito que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela vem pela palavra. A hora que você ouve a palavra, né, a fé entra em ação. A pessoa crê, e aí acontece a causa instrumental da salvação. Há essa conexão. O pecador é levado na cruz, no sacrifício de Cristo. E ele crê, nasce do Espírito.
e depois batizado na água para dar um testemunho desse novo nascimento que aconteceu antes do batismo. Agora, para encerrar aqui, vou enfatizar mais um texto aqui, que é Romanos, né, que muitos defendem esse texto como se fosse o texto do batismo na água. Em nenhum lugar, e Romanos está falando do batismo, mas não do batismo na água. Né? Romanos, do capítulo 6, vamos ver, do verso 3 ao 8. Vamos ver o que diz, né? A Escritura Sagrada. Aqui, ó. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Então, irmão, este assunto aqui que fala desse batismo não significa batismo na água. Paulo vem falando do assunto da justificação do capítulo 5. Né? Ele faz um paralelo ali, capítulo 5 de Romanos, entre os dois Adão, entre Adão e Cristo. Adão era o cabeça da humanidade. Quando ele pecou, automaticamente toda a humanidade caiu com ele. Né? Então, como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. É o assunto do capítulo 5, do verso 12 até o 20, que o apóstolo Paulo vai tratar. Né? É o assunto da justificação em Cristo. Ele está falando sobre o sacrifício de Cristo, sobre a parte redentora de Cristo. Quando ele entra no capítulo 6, aí ele vai falar: permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Aí ele vai falar, aqui é um interlocutor, né, oculto, que tem no texto, como se fosse uma pessoa fazendo uma pergunta para ele, e ele faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele fala: de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então Paulo toma o assunto do capítulo 5, que termina lá no capítulo 5 do verso 21. Aí ele entra no capítulo 6, aí vai abordar, vai desenvolver o mesmo assunto de Adão e de Cristo. Aí ele vai falar sobre o sacrifício de Cristo, sobre o batismo na morte, não o batismo na água, o batismo na morte, no sacrifício de Cristo. Quando cremos, somos sepultados com Cristo.
somos unidos com Ele na morte de Cristo. E aí o nosso homem é crucificado com Ele. Então, é o assunto do capítulo 5 e do capítulo 6. Então, quando ele fala de batismo, ele não está assimilando aqui a batismo de água. Aqui está assimilando ao batismo na morte, no sacrifício de Cristo. Irmão, é isso que o apóstolo Paulo aborda aqui. Agora, esta expressão que batismo salva, isso é uma prática que foi trazida da congregação da Igreja Católica. O batismo, ele é apenas uma figura do novo nascimento que aconteceu antes da pessoa batizar, através da fé. Aí a pessoa vai batizar para dar um testemunho para a igreja que ele já é uma pessoa salva. Então ele já vai dar o testemunho ali para a igreja, mostrando que antes dele batizar, ele creu, uma salvação aconteceu entre ele e Deus. Então ele vai batizar como um mandamento que Cristo deu à igreja, para poder ele entrar no corpo da igreja física. E ele batiza como um testemunho do que ele creu. Mas o batismo não salva. Não tem nenhum texto bíblico provando que o batismo salva. Esta salvação que é defendido dentro da congregação, isso daí vem da Igreja Católica, irmão. Não vem da Bíblia e nem dos apóstolos. Creio que ficou bem explicado. Paz de Deus, ósculo santo no vosso coração.